O assunto de hoje é justamente o mindset, deixa eu pegar aqui, o mindset das pessoas fluentes. É o assunto, eu acredito que desde que a gente começou o curso, é o assunto em que a maioria do pessoal mais tem, do pessoal, né, que adquiriu o curso, está querendo buscar, está querendo entender como é que funciona, de repente, um pouco a mente, como é que o comportamento da pessoa que a gente considera fluente. E eu quero começar justamente falando sobre a fluência. Eu acho que antes de entender como é que funciona o mind, ou como é que é o mindset, como é que é o pensamento dessa pessoa que fala de maneira fluente, é importante entender primeiro o que é fluência. Então, desculpa, começando essa aula, eu estou começando com esse assunto dessa primeira vez para ajudar os pais aí em casa, porque afinal de contas vocês são as ferramentas que a gente utiliza aí para repassar o inglês para o filho de vocês, e a gente entende que se existe alguma forma de coach aqui nas nossas aulas e dentro do nosso curso, esse coach é para o pai e não para a criança. Então a gente precisa preparar o pai para que ele então consiga fazer as coisas com as crianças. Então, por isso, o assunto hoje é mais dedicado para você, pai, que está ali, ou que tem um inglês muito fraco, quer melhorar, ou que tem um inglês já de nível intermediário avançado, mas quer aperfeiçoar, não sente como é que posso dizer, uma facilidade, ou não se sente, como é que posso até falar isso? Gente, às vezes é o inglês, eu não consigo achar as palavras em português. Confortável, não se sente, né, uma coisa simples para ele pegar e fazer ou executar com a criança. Então, é importante a gente entender, primeiro, o que é fluência? Então, dentro de todos esses anos que eu acabei lecionando, são 20 anos aí com escola e tudo mais, eu tive vários professores brasileiros e estrangeiros e alunos também, que não só de nacionalidade brasileira, como alunos também, inclusive já americanos, que queriam manter o inglês, ou de outros países já também, como argentino e de várias nações também. Tivemos, né, na escola. E então, foi uma questão de entender o que é fluência e para diferentes tipos de pessoas. Então, a gente às vezes acaba entendendo que a pessoa é fluente como se ela fosse um preto no branco. Eu sempre digo que o equilíbrio é muito importante, a gente entender que todas as coisas, todos os profissionais, todas as situações, a gente deveria procurar um equilíbrio nisso e entender que porque ele é médico, não é porque ele entende tudo, não é verdade? E não é porque ele é fluente que ele fala tudo. Então, para começar a nossa aula de hoje, é importante entender que fluência, há vários níveis de fluências e há também vários tipos de fluências em inglês. Então, a pessoa, de repente, que é adulto, nunca falou inglês com uma criança, vai ter dificuldade de falar inglês com uma criança, se for um brasileiro, né? Tendo o idioma inglês como um segundo idioma, ele vai ter dificuldade de falar com a criança, não o falar normal, que é o que eu tanto busco no inglês de berço, informar para os pais que eles têm que agir da maneira mais normal possível, né? Da maneira mais natural possível. Mas não há como negar que com a criança há uma maneira um pouquinho diferente de falar, há uma maneira um pouco mais, o approach para chegar nessa criança ele é um pouquinho mais, ele é um pouquinho diferente, ele é mais carinhoso, ele é mais atencioso, ele demanda mais, né? Ele demanda mais do que falar normal às vezes, o inglês. Então, os níveis de fluência, eles são variados, são vários tipos. Então, antes de entender como é que a pessoa ou a mente, o mindset de uma pessoa fluente é importante a gente entender isso. É diferente. É diferente não na sua grande maioria, ele é diferente só nos detalhes, que normalmente é o que bloqueia você em conversar em inglês com seu filho. Então, fluência é diferente, ok, gente? Então, para entender um pouquinho mais sobre fluência também, é importante a gente entender o quanto de vocabulário a pessoa, de repente, precisa ter para ser fluente. Então, nesse tempo todo que eu lecionei, durante esses 20 anos, deixa eu botar aqui. Verdade, sempre achei isso. Nesse tempo todo que eu lecionei, às vezes eu estou olhando aqui para ver se tem algum comentário, para eu só não sair rolando, ok, gente? Nesse tempo todo que eu lecionei para pessoas que tinham pouquíssimas palavras. Então vamos botar assim, uma pessoa que começou a estudar inglês, ela termina o primeiro ano estudando inglês naquele padrão, 2 horas por semana,
né, indo toda semana, durante um ano, ela vai ter ali em torno de, vai depender de escola, de metodologia e como ela estudou. Mas vamos lá, ela vai ter em torno de 1.500 palavras, até umas 3.000, 5.000, se ela for super dedicada, até um pouco mais. E se ela fizer aula particular, então, aumenta muito mais essa quantidade de palavras que ela vai ter. Mas é mais ou menos isso que acontece. De 1.500 a 3.000 palavras, é mais ou menos a quantidade de palavras que ela vai ter, que ela vai ter durante esse primeiro ano. E para vocês terem uma ideia, uma pessoa, para ela conseguir se comunicar de maneira fluente, não de maneira perfeita, para ela conseguir se comunicar, então quer dizer, ela já está conseguindo ser fluente, perfeito? Ela precisa ali de em torno de 3 a 5.000 palavras. Para vocês terem uma ideia de quão pequeno é isso, dentro do inglês, o número de palavras, vocabulário, né, geral, assim, nós temos aí em torno de 160 a 170 mil palavras. Então, é um monte de palavras. Mas assim, em português, a gente no português, no dia a dia, com certeza absoluta, todos nós aqui, tem pessoas que falam mais, obviamente, outras não tanto, mas a gente fala mais de 100.000 palavras, só para vocês terem uma ideia. E 100.000 palavras é bastante em português. Parece que a gente não sabe tanto, mas a gente compreende e entende com certeza mais aí de 100.000 palavras. E uma pessoa que fala inglês, ela também, um nativo, né? Que fala inglês, que não fez nível universitário, ele vai falar mais ou menos em torno de umas 100, 120 mil palavras, normalmente. Se ele for fazer faculdade, pós, PhD, aí não, aí o negócio começa a aumentar e ele já vai começando a chegar perto ali de 130, 140, às vezes até próximo de 150 mil palavras, porque ele, quanto PhD, ele tem muito termo técnico, então tem muita combinação que ele consegue entender. E é meio que a coisa não é do tipo, para quem pensa que é muita palavra, quando você pega assim, eu estou aprendendo palavras, quando você aprende, às vezes, construir um jeitinho uma palavra, você aprende a construir ela do outro jeito e do outro jeito, porque as coisas começam a fazer sentido. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu for falar ali de police officer, então eu tenho police, que eu sei que é polícia, e officer, que é o homem, né, a pessoa. Então, o policial, na verdade. Então, quando eu junto police officer, eu fiz uma combinação. Essa combinação é contada ali dentro das 160, 170 mil palavras. Perfeito? E é o que acaba acontecendo. Então, uma pessoa que é fluente em 2 idiomas, inglês e português, ela vai ter um conjunto de palavras, por exemplo, se eu chamar de palavras parecidas, né? Como se fosse, deixa eu pegar uma, interesting e interessante. Então, tá vendo? Eu não preciso de muito esforço para entender interesting, interessante. E eu tenho uma combinação que facilita eu aprender essa palavra. Soma isso tudo, mas uma facilidade muito maior, porque eu já tenho conhecimento num idioma com o outro depois, não é verdade? Então, fluência, de modo geral, para vocês notarem, então, eu preciso ter ali de 5.000 palavras. Muitos dos alunos, eu já cheguei a pegar alunos que tinham tranquilamente aí mais de um vocabulário extenso aí de 40 mil palavras e eles não conseguiam ser fluentes. Resumindo, eles não conseguiam botar isso em prática. E já vi outros alunos que tinham em torno de 5.000 palavras que conseguiam botar em prática essas 5.000 palavras. Eles conseguiam se comunicar com 5.000 palavras. Já o outro com 40 mil não conseguia. Então vocês podem ver que a fluência ela é muito abrangente. Ela vai variar um monte, não por uma questão de quantas palavras eu consigo lembrar e falar, de repente, né? Pensar e processar, digerir, como a gente fala em inglês. Mas é o quanto eu consigo manobrar essas palavras, o quanto eu consigo pôr em prática e literalmente falar elas sem ter vergonha e sem sentir tímido, ou ele consegue, né, desdobrar esse vocabulário, por pequeno que seja, com vários erros e várias falhas dentro da estrutura de frase que ele está falando, mas ele é um bom comunicador. E aí eu acho que tem uma palavra que é importante, é saber se comunicar. Para eu saber me comunicar, eu não preciso de muitas palavras. E ser um bom comunicador é literalmente ter certa fluência. De certo modo, é ter uma certa fluência para conseguir, né, entregar a mensagem que eu estou precisando. Então, primeiro, antes de tudo, é isso. Fluência não é sinônimo de perfeição. Fluência é a capacidade que você tem de se comunicar, seja de maneira bem correta, formal ou de maneira informal, ou de uma maneira até ruim, difícil, mas ele consegue entregar aquilo, sabe, tirar a dúvida e conseguir se comunicar, literalmente. Ele consegue aí sim ter fluência.
Isso é o que vai ajudar ele e que ajuda cada vez mais ele a ir para frente, a ele aprender mais, a ele conseguir fazer mais conversas, ter mais diálogos com outras pessoas, porque ele não tem esse tipo de vergonha. Ok, gente? Bom, deixa eu dar uma pausa aqui para eu falar, ver se todo mundo está conseguindo, todo mundo conseguindo escutar, tá tudo perfeito? Eu achei a quantidade de vocabulário extremamente alta, gente. O que é extremamente alta? A quantidade total ou a quantidade que precisa ter para falar? Um inicial de 1.500 para um aluno que se dedica muito. Eu tô achando que eu tô muito, muito, muito longe de atingir o mínimo. A gente treina todos. Boa pergunta. Assim, pasmem, se você não é difícil chegar em 1.500 palavras, é muito fácil. Eu vejo muito, eu vejo muito professor, não professores assim, mas principalmente os professores iniciantes, quando eles começam, eles não têm muita noção. Então, por exemplo, lá na escola, quando eu fazia avaliação de nível de aluno, para colocar ele em tal nível, eu fazia simplesmente uma entrevista, não existia prova, escrita, nada. Eu fazia simplesmente uma conversa com ele e eu conseguia basicamente detectar a quantidade de palavras. Eu acho que eu já conversei com vocês em algum momento aqui no curso, que quando o Jojo fez 2 aninhos de idade, vocês já devem ter ouvido. Quando o Jojo fez 2 aninhos de idade, eu fui catalogar as palavras da Jojo. Lembram disso? Eu falei alguma vez por aqui. Exato. Então, com 2 anos, quando ela fez 2 anos de idade, eu comecei a catalogar. Não comecei. Eu me preparei para quando ela chegasse nos 2 anos de idade, ter as palavrinhas que ela falava. Então, isso aconteceu tipo uns 2 meses antes. Eu fui assim, eu tinha o celular junto, ela falava, botava a palavra. Então, eu não lembro dos números bem certinho, mas lá no curso tenho esse vídeo que eu estou falando e coloco. Mas eu achava que ela falava em torno ali de 250, se não me engano, a 300 palavras, e ela falava 400 palavras, no mínimo 400 palavras, né? No mínimo 400 palavras. Então, para vocês terem uma ideia, ela já está com 3 anos de idade hoje. Então, a Jojo, ela já fala assim para mais já de 3.500, 4.000. E eu estou sendo bem generoso, ok? Porque naquela época eu já era generoso, de 300 a 350 palavras era mais. Agora estou sendo generoso novamente. Então, a Jojo, ela já fala, claro, do jeitinho criança, aquela coisa toda, mas não é difícil chegar em 1.500 palavras. 1.500 palavras é muito rápido chegar, porque vocês não levam em consideração várias coisinhas que vocês, inclusive, já sabem em português, que normalmente são iguais em inglês. Então, esse é um dos detalhes, muitas vezes, quando a pessoa... Não acontece as situações que a pessoa vai falar assim, eu quero falar ventilador, aí ela fala ventilator. Então, por mais que está errado, às vezes, essas pessoas que têm uma fluência rápida, conseguem ser muito fluentes, eles fazem isso com muita rapidez. Comete os erros, obviamente, mas eles não se limitam a isso, né? E não que ventilator não é uma palavra que exista, mas é uma palavra que não é usada para ventilador. Ventilador a gente fala fan, perfeito? Mas ela, tá vendo? Ela se adaptou, ela achou um jeito de chegar. Vou botar um outro exemplo que acontece com essa questão de palavras. Quando eu morava lá e depois eu vou chegar nesse assunto com mais profundidade. Quando eu morava no Canadá com a família canadense, eu estava lendo um livro, sei lá, não lembro de qual livro que eu estava lendo, é uma história. E na história, tinha alguma... Eu estou tentando lembrar da história, ok? Tinha um negócio que eu queria falar para a Sally, que era a mulher que cuidava de mim lá, era a minha host mother, a Wayne e a Sally. E aí eu perguntei para ela, e fui me preparar, fui no dicionário, olhei para ver se a palavra menstruation existia em inglês para poder falar para ela. E eu falei menstruation, e ela não entendia o que era menstruation. E para brasileiros, vocês aí já sabem o que eu estou falando, não é verdade? E é uma palavra que está no dicionário. É uma palavra que faz parte das 170 mil palavras. Só que ela não entendia, ela não sabia o que era menstruation. Ela chamava sempre de period, que é o período, é o momento da mulher, não é verdade? Que é a menstruação. Então, ela não sabia de menstruation. Agora, se eu falo menstruation para vocês aqui, vocês entendem. Ela que é nativa, é canadense, não sabe português, não sabe outro idioma, ela não sabia. Então, vendo uma vantagem, então, o latim traz umas certas vantagens. É uma palavra que existe. Ela não é usada, mas é uma palavra que existe. Se você for falar com um médico, ele vai entender. É aquilo que eu falo. Pessoas com graduação têm mais vocabulário, eles conseguem entender melhor. Tá vendo a diferença? Então, 1.500 não é muita palavra, não. É pouca.
Ela, 3.000 palavras é pouquinha, tá? Bem pouco mesmo. Vocês atingem assim, ó, rapidinho. Aliás, se já não atingiram, só não estão sabendo. Ok, gente? Pode fazer mais perguntas se alguém tiver aqui. Vou dar mais uma brechinha para eu pegar uma água para mim, ok? Se quiser escrever, eu sempre esqueço de pegar a água, né? Eu preparo tudo menos a água. É a segunda vez. Eu tenho que fazer um checklist para não esquecer da água aqui. Deixa eu ver se a Mami tá aqui. Mami, can you get water for me? Ela vai trazer. Então vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, 1.500 palavras é uma mixaria. Não é nada, ok? 1.500 palavras é muita pouca palavra, na verdade. Eu posso aproveitar então e tirar uma dúvida? Você falou que você fazia entrevistas com futuros professores de inglês. Nesse caso, esses professores tinham uma fluência igual, por exemplo, da Jojo hoje? Ok, melhor que a da Jojo. Vocês têm que entender o seguinte, que a Jojo é uma criança. O que acontece com a Jojo ela tem... Mas ela é criança e assim, ó, ela tem os a gente chama de defeitos. Ela tem os defeitos. Então, os professores, com certeza absoluta, falavam... Eu não digo assim... assim, para ser... Não é todo professor que eu entrevistava, mas todo professor que dava aula na minha escola tinha um inglês muito melhor que o da Jojo. Perfeito? Tinha professores que queriam e eram professores assim que tinham acabado de... Eu era muito, com toda, como é que posso chamar, a humildade, até talvez um erro que eu fazia lá, porque eu não dava muita chance para professor, aluno de inglês iniciante. Então era muito rígido no quesito contratar professor. Por isso eu tinha tantos professores americanos. Eu já tive mais de 6, 7 professores estrangeiros, canadense, americano, britânico, porque eu achava sempre mais fácil pegar o estrangeiro, ensinar ele a dar aula, do que pegar o professor brasileiro para ensinar inglês. Entenderam a diferença? Então, sempre achei mais fácil fazer. Então, era assim que funcionava. Então, o inglês da Jojo não é assim extrema. Qual é a vantagem que a Jojo tem? A Jojo, ela sabe pensar em inglês. Perfeito? Essa é a grande vantagem que ela tem. E o inglês dela, assim, não é tão bom quanto vocês... Não é que é tão bom quanto vocês acham. É um inglês bom para a idade dela, como se fosse uma criança normal. Entende? Mas é porque ela pensa em inglês. Aí que está um diferencial que eu chamo. Você precisa ter pouca palavra para pensar em inglês. Claro que o português para o adulto vai atrapalhar. Mas, entenderam? Não sei se eu estou conseguindo fazer claro. Entendi. A Samela tem uma boa pergunta. A Samela pediu: como é que eu posso nivelar, saber quantas palavras eu consigo ter? O que acontece é assim, se eu sou um professor, eu consigo perceber que a pessoa está falando, ela botou uma cor, ela botou um adjetivo, ela fez um comparativo, por exemplo, ela falou bigger, smaller, or more comfortable, more intelligent, ou ela... Quer dizer, quando ela começa a falar isso, se eu pego uma pessoa que fala bigger, nicer, deixa eu ver aqui o que mais, smarter, eu consigo raciocinar, eu consigo perceber, porque pelos anos de lecionar, que se ela fala 1, 2, 3 adjetivos curtos, que tem aquele R no final, ou more intelligent, more expensive, eu já consigo perceber toda a camada de vocabulário que está ao redor dela. Então, eu consigo perceber que se por ano uma pessoa de nível básico, ela aprendeu ali de 1.500 a 2.000 palavras, se essa pessoa está falando tudo isso, é um somatório de palavras, entendeu? Quanto mais avançado o inglês vai ficando, mais difícil fica para nivelar. Mas quanto mais básico o inglês muito mais fácil é para nivelar. Então, por isso que eu conseguia nivelar. Como é que vocês conseguem nivelar? Isso é através de uma prova, porque o problema da pessoa que não é professor conseguir se nivelar, um dos jeitos seria ela pegar e anotar toda a palavra que ela consegue falar. E manter essa atitude de poder falar, de poder anotar. Só que é difícil por quê? Porque, primeiro, para fazer isso toda vez que acontece, ter a oportunidade de falar inglês. E segundo, porque se você, por exemplo, está lendo alguma coisa e você está entendendo, aí depois você não lembra de falar, como é que fica, entendeu? Esse tipo de vocabulário. E esse é um outro ponto. Você consegue ler e escutar muito mais do que você consegue falar. Isso é normal, principalmente para quem fala inglês como segundo idioma. Então, é mais fácil, muito mais fácil, escutar e ler do que falar.
Então, se você for nivelar o seu nível só pelo quanto você consegue falar, e você não nivelar o seu nível pelo quanto você também consegue escutar e também consegue ler, é um nivelamento errado, concordo? Então, por isso é tão difícil se autonivelar. E como é que consegue nivelar? Eu nunca usei disso, então eu vou falar algo que eu imagino que possa existir, ok? Mas provavelmente deve existir online alguma prova de... não procurem provas de nivelamento, mas de nivelamento quantitativo, para entender quantas palavras eu consigo falar. Então eu posso depois escrever aí para vocês como escrever isso em inglês e tentar achar uma prova de algum sistema, alguma coisa que seja... alguma coisa que seja em inglês, porque em português eu acho meio difícil encontrar. Então você tem que fazer uma pesquisa no Google. Vou fazer essa pesquisa, deixa eu anotar aqui, gente. Ver se eu encontro algum site, ok? Para vocês. Para que eu consiga nivelar o inglês de vocês. E... um lápis. Vamos lá. Então... só deixa eu escrever aqui rapidinho. Pode fazer mais pergunta, tá? Mas é difícil se autonivelar. É muito difícil se autonivelar. Normalmente você vai precisar ter alguém, um sistema, um software que consiga nivelar com quantidade de palavras, ok? Deixa eu anotar aqui rapidinho. Gente, pode fazer perguntas, ok? Todo mundo me... Opa, tem aqui. Vamos lá. Os flashcards, então, são melhores aproveitados no nível básico? Deixa eu ver como é que eu posso responder isso. Eu fiz essa pergunta mais porque você falou que é mais fácil da gente relembrar as palavras quando o nosso vocabulário ainda é muito baixo. Então, sim, saber a quantidade de palavras que a gente sabe, ficar repetindo para não esquecer. Então, nesse sentido, eu usaria o flashcard para relembrar as palavras que eu sei. Então, isso só funciona no começo. Vocês vão entender assim, ó. Eu acho que vamos tentar esclarecer direitinho. Por que as crianças, e com as crianças a gente usa tanto flashcard e materiais terceirizados, vamos chamar assim, livros, música, vídeos, ok? Flashcards, brinquedos e assim por diante. Porque realmente o nível, o que elas querem aprender é mais fácil de digerir, de fazer digestão dessa maneira, e é repetitivo, e é legal, é brincadeira, é quase que igual a jogar baralho, vamos chamar assim. O jogo de baralho praticamente é sempre igual, só muda a posição, mas você tá lá, sempre as mesmas cartas, os mesmos números, então é uma atividade prazerosa, vamos chamar assim. Então com flashcard para criança também é uma atividade, é um jogo prazeroso, ok? Para você, pai, que está aprendendo inglês, eu sou um pouco... como é que eu posso dizer? Eu sou um pouco do tipo assim, ó, pra vocês entenderem o meu approach em relação às pessoas que realmente querem aprender. Eu sou um pouco assim, se a pessoa quer aprender a nadar, eu pego a pessoa e jogo e boto na piscina, entenderam? Eu jogo na piscina. Eu não fico brincando com piscina pequena ou piscina rasa, tipo, eu já sou de colocar. Claro que a pessoa que está iniciando, ela tem medo de água, aquela coisa toda, você precisa ir trabalhando com isso, tudo isso. Mas só para vocês entenderem, falar é falar, gente. Acabou-se, entendeu? Então, se você se sentir algum dia numa situação que você fosse tirado do Brasil, enfiado lá no meio dos Estados Unidos, onde você não encontrasse ninguém que falasse nem espanhol, nem português, qualquer outro idioma, a não ser o inglês, você teria que se virar dando pânico ou não dando pânico, não é verdade? Então, eu acho assim, quando eu trabalho, e eu tive muitos alunos, principalmente eu sempre passei isso para meus alunos, mas muitos alunos particulares, VIPs, eu sempre era muito franco, e eu acho que eu tinha essa liberdade para falar, assim como eu vou ter agora para falar para vocês. Às vezes, preparar um mindset para a pessoa aprender inglês e ela entender que ela não precisa ser perfeita e que todo erro vale e que não existe dúvida burra e que tá tudo valendo e que tá bom se errou, se não errou vai para frente. O importante é sempre ir para frente. Quanto mais natural você fazer o seu meio, quanto mais parecido o teu meio for com o que acontece lá dentro dos Estados Unidos, com as pessoas lá fora falando, melhor é para você adulto aprender inglês. Então, o flashcard fica até pequeno perante a tudo que está lá fora. Nos vídeos lá no Telegram, quando eu digo que eu queria
vocês interagindo com as crianças de maneira natural, sem flashcard, sem livro, sem TV, sem música, é porque, gente, tudo isso representa algo que é natural e está ali fora de maneira abundante, não é verdade? Quando você usa um livro, um flashcard, a música, você tá fazendo isso com o conteúdo. E quando você está lá fora e está simplesmente reportando o que está acontecendo, está falando do seu meio, você está usando que são coisas reais. E aí, para o cérebro, aí usando um pouquinho de psicologia, para o cérebro, isso é muito mais fácil de gravar. Então, por isso, quando as pessoas fazem o intercâmbio, vão, né, para fora do país e vivem o inglês lá fora, eles percebem que a riqueza de conteúdo, de significância, eu acho que essa é a palavra, né? Tem significado, significância, daquilo que eles estão falando e conseguindo escutar, é muito maior do que o que aparece no filme, seja lá qual for o filme, num flashcard, em um desenho, num livro, entendeu? E não quer dizer que essas coisas são ruins. São coisas boas também. Mas se a pessoa quer falar de maneira mais natural, ela precisa fazer a coisa também de mais natural. Senão ela fica muito apoiada sempre dessa maneira. E o segundo ponto é o seguinte, gente. As técnicas de uso para fazer com que você fale inglês, do nível básico ao nível avançado, elas têm que mudar. Tem muita gente que começa, e aí eu acho que tem muita gente que vai se sentir aqui, como é que a gente fala? Vai concordar ou vai falar para mim que teve essa experiência. Tá tranquilo? Teve essa experiência. Quantos começaram a aprender inglês, começaram ali no nível básico, fizeram 1 ano, fizeram 2 anos de inglês, aí o que aconteceu? Durante esse tempo, vocês desenvolveram uma técnica para aprender. E essa técnica funcionava. Aí chega no momento do curso, depois de 1, 2 anos, normalmente é esse momento que acontece, parece que não tem mais avanço. Parece que você ficou stuck. Você ficou trancado e não está conseguindo avançar. Você não está conseguindo ir para frente com o seu aprendizado em inglês. Né? Aconteceu com vocês? Se alguém aconteceu, pode falar ali embaixo. Estou assim também, Então, por que isso acontece? Porque as técnicas que você usou lá no início para aprender inglês, hoje em dia já não funcionam mais. Elas não funcionam porque você já atingiu um nível que precisava, que era o nível básico ou intermediário, e você está precisando ir para o próximo nível, mas você não sabe chegar lá. E não está ninguém dizendo para você como chegar lá, entende? Então, se você não trocar a tua técnica para aprender esse inglês, normalmente não vai. E aí, vou dar continuidade no ponto 3. Tá, e qual é essa técnica então, Rafa? É ir para o natural. Entender que o mundo não funciona com livro, ele não funciona com filme. Não é que ele não funciona, mas o real não é assim que funciona, entendeu? O que é do animal ser humano, de comunicação, que de anos ele vem fazendo e tendo isso, que é natural, é mais fácil aprender de maneira natural. Só que você aprendeu, como é que a gente diz? Se condicionou. Você se condicionou a aprender daquela maneira e hoje quando você quer dar o passo não consegue, porque você se condicionou àquela maneira. Então você precisa sair desse condicionamento, você precisa trocar o teu mindset, você precisa entender que você tem que ir para o natural, você tem que ir agora tem que ir para o mar. Se nadou na piscina a vida toda, você precisa nadar no mar agora, porque ali é o natural, é ali que o bicho pega, entendeu? E isso é legal, tem que ter essa sede de querer crescer, de querer avançar e não ter o medo de avançar. Então eu acredito que é um mix aí de coisas que acontece, que a pessoa não consegue avançar, mas eu conheço pessoas que ficaram 10 anos estudando inglês e não conseguem avançar. Elas se travam e às vezes a gente quer ajudar, mas ela não se deixa ajudar. E esse é um problema, é um pepino, na verdade. Deixa eu tomar água e vou fazendo pergunta aqui, gente. É difícil eu falar pouco, meu Pai Eterno. Eu esqueço que esse aqui eu tenho que botar para frente. Eu tenho dificuldade em pensar em inglês. Sempre traduzo tudo mentalmente. Tanto que ouço quanto vou falar. A Camila fez uma boa pergunta aqui, ótima pergunta. Gente, eu acho que o mindset, eu vou tirar as dúvidas e depois eu vejo o que tem no mindset para passar para vocês, ok? Então assim, Camila, e para todo mundo que está seguindo aqui nessa aula, eu tenho muita dificuldade de pensar em inglês. Sempre traduzo tudo mentalmente. E tanto
tanto o que eu ouço quanto o que eu falo. Ok. Camila, o que está faltando para você... Olha só, essa técnica eu vou passar para vocês. Estava ali dentro, eu vou passar para vocês agora, já de antemão, já para resolver essas perguntas que vocês têm. São dúvidas e é uma aula, então hoje é para resolver pepino, ok? Para todo mundo aqui. Eu tenho dificuldade de fazer isso ser natural. Então, nós vamos dividir assim, ó. Vamos ver se eu consigo dividir aqui para vocês. O ser humano, o bicho animal, ele começou a fazer duas coisas primeiro. Nós temos quatro, vamos chamar assim, quatro funções, quatro maneiras que a gente consegue se comunicar. Entre elas, falar, ouvir, escrever e ler. Escrever e ler são coisas recentes. Sei lá, 100, 150, 200 anos atrás, nós tínhamos profissionais que escreviam e os profissionais que liam. A maioria sei lá, vamos botar até mais, 500 anos atrás. A maioria das pessoas, acho que mais, né? Eu tô meio perdido, mas vamos lá. A maioria das pessoas não conseguiam ler, não sabiam ler, eram analfabetas e, sim, também não conseguiam escrever. Concordo. Então não faz muito tempo que a gente faz esse tipo de habilidade, que a gente externaliza ele, não é verdade? E aí a gente volta para o outro, que é ouvir e falar. E aí vocês vão, assim, sem nenhum preconceito nenhum, ok? Gente, o que eu falo aqui é para deixar o mais claro possível. Então, assim, eu acho que não tem... Vamos lá, minhas palavras vão ver. Não tem... Todo idiota consegue ouvir e falar. Por mais... Eu não gosto dessa palavra, não use. Nem gosto da palavra idiota, ok? Não estou sendo preconceituoso aqui. Mas eu quero dizer assim, ó. Qualquer palavra negativa que eu for colocar é só para dar ênfase naquilo que eu estou querendo falar. Perfeito? Sem preconceito nenhum. Porque eu não acho que existe gente burra. Muito pelo contrário. Existe gente que não se achou perdida, né? E assim por diante. Mas vamos lá. Então não existe burro, mas só para dar a entonação. Qualquer idiota, qualquer imbecil consegue falar em qualquer idioma. Existe imbecil no mundo todo. Não é verdade? Então, falar e ouvir não é uma coisa assim, uma habilidade absurda de fazer. Não é algo assim extremamente difícil para quem nasceu no lugar, é verdade. Ah, não, mas eu quero falar inglês, é o meu segundo idioma. É porque você não se condicionou. E como é que eu vou pensar em inglês, então? Como é que eu consigo me condicionar? Você teria que fazer, o ideal é que você faça a mesma coisa que as crianças fazem. Quando as crianças começam, elas ficam o seu primeiro, segundo ano de idade fazendo o quê? Só ouvindo. Elas só ouvem e elas não estão e nem conseguem falar. Elas só ficam ouvindo. Então, chega numa fase, quando você passou essa fase do nível básico e do nível ali intermediário, que aí já começa a ser uma mistura, nesse nível você precisa aumentar a quantidade de audição. Você precisa ouvir mais. E aí o que as pessoas fazem? Elas compram curso, elas compram diálogos prontos, elas vão assistir os filmes, elas vão ler mais, talvez. E eu não estou dizendo que isso aí não são coisas importantes. É só que a ênfase que os alunos de nível básico, intermediário dão para isso é muito maior para aquilo que, na verdade, deveria ser o principal, que é mais importante do que isso. Então, eu sempre gosto dessa porcentagem, 20-80 ou 70-30, ok? Mas é isso que acontece. As pessoas que estão saindo do nível básico, intermediário e querem avançar para o nível avançado de inglês, isso é mindset, ok? O que elas fazem? Elas começam a ver filme, elas começam a ver tudo que é produzido, tudo que é manipulado, tudo que é ajustado. As pessoas no filmes, elas nunca erram na hora de falar, elas não vão gaguejar, elas não fazem nada de errado no filme. Sei lá se é novela, seriado. Não fazem nada de errado no seriado também. Tudo sai perfeitinho. Uma pessoa normalmente não intercala conversando com a outra. Uma não interrompe a outra. Quer dizer, os erros que fazem parte da vida normal, do cotidiano, do dia a dia, não aparecem muitas vezes nesses materiais pró-produzidos, né? São produzidos depois. Não aparecem nos livros, não aparecem nos desenhos. Estão vendo a diferença da realidade? Então, o que você pode fazer, que é o que ajuda bastante? Quando eu estava no Canadá, isso foi no ano de... Cheguei lá em dezembro de 99 e passei o ano de 2000 nessa família canadense. Naquela época não tinha assim... Existia o computador, mas não existia rede social. Então eu não conseguia assim, me comunicar com facilidade com os brasileiros, com a minha família também. Era caro para ligar para eles naquela época. E essa coisa de informática não era tão avançada, tipo filme no computador, esse tipo de coisa não existia assim, ok? Era tempo de locar o filme, aquela coisa toda. Mas... no meu quarto tinha um rádio. Eu morava dormia no basement. Então, e no basement tinha um rádio. E eu, assim,
tinha uma estação de rádio que até hoje eu indico pro pessoal aqui, só que agora, hoje em dia, não está mais liberado para fora do Canadá. Mas se usar um VPN, que é um negócio de internet, dá para pegar a estação, chamada Chum FM. Chum FM é uma rádio que eu estudava desde aquela época. E naquele tempo, quando eu fui para o Canadá, eu já estudava inglês já há uns 4 anos no Brasil e também não conseguia desenvolver, não entendia porque que eu não conseguia falar de maneira. E aí, por isso, eu fui fazer intercâmbio. E eu comecei logo, lembro, nas primeiras semanas, a escutar a rádio. E o que acontecia nessas primeiras semanas? Eu não entendia muito o que eles falavam na rádio. Primeiro, porque eles falavam realmente muito rápido. E segundo, porque eu não estava acostumado com aquele sotaque, aquela maneira, ok? Mas como eu não tinha outra coisa para fazer dentro, no meu quarto não tinha uma TV, eu tinha que ficar prestando atenção, tipo, num rádio, né? Aí, 1, 2 dias, bem confuso, lá pelo terceiro dia, opa, estão falando de hora. Agora estão falando sobre o clima. Aí já tá, são os números. Aí tá falando sobre comercial. Aí o comercial é repetitivo. E aí, daqui a pouco, uma notícia. Opa, tá falando notícia sobre um carro, tá falando notícia sobre o corpo de bombeiros. E aí o que começou a acontecer? Eu comecei a entender o que eles estavam falando no rádio. Óbvio que tudo isso foi num processo acelerado, porque a família falava inglês, ia para a escola, falava inglês. Então, tudo acontecia em inglês para mim e foi bem acelerado. Mas o segredo, um segredo bom, que matador, que eu chamo, segredo matador, para quem está no nível intermediário, quer ir para o nível avançado, ou quer mesmo estar no nível avançado e nunca fez isso, é você ter uma rádio xodó, ter uma rádio que você goste de escutar. É descobrir uma rádio onde você tem um mix de música com uma pessoa falando, que tem um programa de rádio onde as pessoas falam. Então, isso é uma coisa que teria que ser assim, esse tipo de informação, essa maneira, porque na rádio é isso, eles não ficam se preocupando se estão falando certo, estão falando errado, se um está cortando o outro, não está, se eles falam devagar ou rápido, eles estão falando de modo natural, a coisa acontece com o microfone aberto, assim como está acontecendo comigo agora, com a gente aqui, eu falando para vocês, né, de qualquer maneira, errando ou deixando de errar. Então, ali você começa a perceber, é o mais próximo do normal, da realidade. Para ser mais próximo à realidade, é só indo lá conversar com um grupo de canadense, ou americano, ou pessoas que não falam outro idioma, só o inglês, e você está no meio delas e ali interagindo. Isso é um meio, e aí você possa falar. E aí esse é um jeito mais natural possível. Fora isso, pro listening é uma das maneiras, entendeu? De você dialogar de maneira gratuita, vamos dizer, você poder escutar alguém falando inglês e você deixar o teu cérebro processar isso de maneira inconsciente. E aí que está um dos baitas segredos, porque a gente quando vai estudar inglês só quer fazer a coisa de maneira consciente e não dá brecha para o inconsciente trabalhar, para o automático trabalhar, para o automático poder processar as coisas, deixar o teu cérebro ali, porque eu acredito realmente que a gente de maneira consciente aprende muito, mas de maneira inconsciente, quando as coisas são de maneira automática, a gente aprende melhor. E o listening, saber escutar, ele acontece normalmente muito mais no inconsciente. Porque eu estou falando aqui, vocês não estão preocupados com que palavras eu estou usando, não é verdade? Eu falo aqui à vontade e vocês escutam em português, né? E não estão processando, vocês não estão processando de maneira vocês não estão processando isso de maneira consciente. A maioria das palavras que eu falo aqui, elas vão para o inconsciente e por isso eu consigo dar tração. Consigo falar um monte e vocês não conseguem lembrar tudo, mas a ideia está lá. Estão entendendo? Então, essa é uma diferença que tem. Você precisa fazer as coisas de maneira mais inconsciente. Para fazer isso de maneira produtiva, a rádio é muito boa. Tem que ser uma rádio que não toque só música. Que a pessoa fale e que tenha um pouco de música para dar uma acalmada, entendeu? Para não ficar o tempo todo. Mas quem quiser ir do tipo hardcore, tipo metralheiro, né? E bem a fundo, bem socado, aí você pega uma CBN, o Canadian Broadcast, CBC, acho que é Canadian Broadcast, alguma coisa assim. Deixa eu depois o link para vocês também, ok? Deixa eu anotar aqui. Então, ali não, ali eles falam pra caramba, quase não tem música. Aí sim, se a pessoa tá a fim de se jogar, pega uma rádio que a pessoa só fale. Ou podcasts, que não sejam, né, editados, que seja a pessoa natural. Um podcast maravilhoso, com shows, pessoas falando inglês. E principalmente, o assunto ou a rádio, se você não gosta de rock e acessar uma rádio que só toca rock, você vai aguentar? Não vai aguentar. O assunto precisa ser interessante para você.
A rádio precisa ser uma rádio agradável para você, precisa tocar músicas ou precisa ter um conteúdo que de repente é agradável para você. E esse é um trabalho que você precisa fazer em casa, de pesquisar, olhar, é legal, não é? Qual é a cidade que eu gostaria de morar? Poxa, eu gostaria de morar no Texas, um exemplo. Pô, quais são as rádios que tem no Texas? Tá vendo? Porque isso chega muito mais próximo da tua realidade, daquilo que tu quer. Te chama o interesse e tu fica interessado e te dá vontade de refazer. E é isso que acontece. Ok, gente? Meu Pai Eterno. Não vou terminar isso aqui em 1 hora. Você dá aula de conversação à distância? Andressa, nós vamos lançar um curso, eu não consigo dar aula de conversação à distância, tá? Infelizmente, eu não tenho tempo mesmo, ok? Mas assim, é legal se conseguir achar um professor que consiga dar aula para vocês à distância para poder conversar. Agora, a minha dica é você achar aplicativos. Deixa eu pegar um app aqui. Deixa eu já botar. Eu compartilho com vocês, ok? App Conversation. Tem um aplicativo em que você acha pessoas que estão interessadas em conversar em inglês. Aí elas às vezes querem conversar em vídeo com você. Então é legal ter esse tipo de app, ok? Todo mundo tá lá. Tipo, às vezes um quer aprender português e o outro tá a fim de ensinar inglês para aprender português. E aí vocês fazem uma troca. Ela fala inglês com você e você ensina ela a falar português. Vocês, sabe? E de modo gratuito. Acho que isso é interessante. Vou ver se eu acho esse app. Eu passo para vocês, ok? Muitas dessas coisas que eu falo aqui eu não uso, então às vezes eu não consigo lembrar, ok, gente? Filmes em inglês com legenda em inglês ajudando a aprender e acabam. A Andressa pediu. Muitos falam que ver filmes em inglês com legendas em inglês ajuda a aprender e eu acabo não entendendo nada. Será que ajuda? Tudo ajuda um pouquinho, ok? Tudo ajuda um pouquinho. Ver em inglês, com a legenda em inglês, com áudio em inglês, para quem está no nível mais básico, ajuda mais. Mas, novamente, se eu fosse, faz parte da minha palestra aqui, do que eu ia tocar um assunto, ok? Se eu fosse aprender um outro idioma, olha só, entendendo da maneira que eu entendo, como as pessoas aprendem, ok? Se eu fosse aprender um outro idioma hoje em dia, o que eu faria? Aliás, isso está no curso Inglês de Casa, que a gente está montando hoje em dia. E aí eu estou montando ele justamente com essa base. Com o que eu faria se eu fosse aprender um outro idioma. Eu iria pegar as palavras mais básicas, os verbos principais, os mais utilizados dentro daquele idioma, e assim, eu ia estudar dessa maneira a parte escrita, como pronunciar eles e tudo mais. Eu ia semanalmente, aliás, diariamente, e essa é uma coisa que eu faço assim, no meu dia a dia, hoje em dia, gente, eu escuto rádio em inglês quando eu vou dormir, né? Normalmente quando eu vou dormir eu fico escutando uma radiozinha antes ali, já deixo para ele desligar em alguns minutos, mas eu fico escutando e eles falam, tem uma música e fala, então tem bastante rádios que eu gosto, deixo uma playlist de rádio para vocês, querem? Uma playlist de rádio? Vou botar aqui, playlist, eu acho que eu já compartilhei em algum lugar, de rádios que eu gosto de escutar, e o pessoal fala e tem música, então eu deixo lá tocando. E eu fico de noite antes de dormir escutando, sabe? Se você tá lavando a louça, deixa lá escutando. Você tá fazendo limpeza de casa, sabe? Eu escuto muito livros, audiobooks, né? Que são livros em áudio. E sempre assim, eu gosto muito de consumir o inglês. Então, eu sempre, quando eu vou fazer às vezes uma tarefa, assim, um serviço, alguma coisa que eu preciso ser físico, mas não preciso me concentrar, eu tô limpando a casa. Põe fonezinho de ouvido, deixo aqui tocando no celular e eu vou limpando, vou fazendo minhas coisinhas e vou escutando dessa maneira, entendeu? Vou escutando uma rádio, vou fazendo isso E isso é uma parte tão importante de você estar executando um serviço físico e deixar a tua mente... Porque, quer ver? Olha a magia que acontece. Quando você está concentrado em fazer alguma coisa física, o teu inconsciente ele fica mais livre, ele fica menos tenso, vamos chamar assim. E aí é um momento ótimo de você treinar o teu inconsciente com uma rádio ou com um diálogo de um podcast. Perfeito. Eu tenho como é que posso chamar? De vez em quando, às vezes quando eu preciso assim refletir sobre um assunto, sobre alguma coisa, o que eu faço? Eu vou limpar a casa para eu me distrair fisicamente com alguma coisa. Ou quem anda de bike, por exemplo, vai andar de bike também, sozinho? Vocês já viram como o pensamento vai assim, não é gostoso? Se você injeta um áudio para você poder escutar e deixa ali sem o compromisso, você está treinando o seu inconsciente, entende? Você está deixando essas palavras, esse som para o seu inconsciente captar, para ele entender, para ele se acostumar.
Esse é o problema. Se você não dá essa brecha para o teu inconsciente, se você não dá essa oportunidade do teu inconsciente escutar palavras que ele não sabe, quando você querer saber essas palavras, ele não está preparado. E aí, às vezes, não casa, entendeu? Ou fica aquilo que não funcionou muito bem. Então, na verdade, assim, é isso que acontece no cérebro, essa bagunça que acontece no cérebro. Tentando não criar essa bagunça, organizar essa bagunça, é isso que acontece. É um fight ali, uma briga entre o consciente e o consciente, e a coisa fica bagunçada. Não sei se estão conseguindo me entender, mas é o que acontece. Eu estou tentando explicar, mas isso tudo acontece assim, ó. Entendeu? Tudo no mesmo momento, tá tudo lá ocorrendo. Consciente com inconsciente é uma mistura absurda. Então, esse é um momento bom para você poder treinar o seu listening. E isso é importante. Você precisa treinar o seu listening. Antes de você conseguir falar, você precisa escutar. Lembra das palavras que eu falei? Uma pessoa que consegue ouvir 150 mil palavras, vamos pegar uma pessoa normal, ela consegue ouvir lá, vamos botar 120 mil palavras, um nativo americano consegue ouvir ali em torno de 120 mil palavras, ela consegue ter compreensão de 120 mil palavras, ok? Mas se para ela falar, vai ser menos, porque você escuta muito mais. Se você for numa consulta médica, o médico vai falar um monte de palavras lá, que às vezes você vai ficar assim, aham. E aí, no final, se eu pedir para repetir, você vai conseguir repetir o que o médico falou? Não vai. Mas você conseguiu entender? Conseguiu. E aí, em várias outras situações, isso acontece. Então, o domínio de falar, ele é menor do que o seu domínio de escutar. Então, escutar é fácil. Se eu quero falar mais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escutar mais, para daí conseguir falar. Obviamente, você precisa falar para aprender a falar, senão você vai ficar um bom ouvinte e com o tempo não vai ter como falar. Mas não tem como falar se não ouvir, concordam? Então, onde é que eu dou a maior ênfase? Em escutar. Por isso, né? Eu sempre brinco. Por isso a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Para escutar mais, falar menos. Então, eu acredito que o mindset é para isso, entendeu? É você escutar mais o natural, o normal, e menos o artificial. Isso vai ajudar vocês melhor. Vou deixar o link da rádio, já anotei. No problem, Juliana. Tem dica ao site, algum recurso para praticar de conversação? Samla, o natural. O mais natural que você vai chegar, na minha opinião, sempre é o aplicativo de conversa com uma outra pessoa, entende? O mais natural é assim, ó, você e uma pessoa conversando, tomando um cafezinho junto e os dois frente a frente, olho no olho, conversando. Isso é o mais próximo do natural da conversa, ok? Não tem condições de fazer isso, perfeito. O aplicativo de... Como é que é? O aplicativo de conversa, vou tentar achar para vocês, não sei o nome dele. Você pode usar esse aplicativo de conversa, conversar com outra pessoa que tem o interesse de aprender um outro idioma com você, você ensina ele português e ele ensina inglês. É outra maneira. E aí já ajuda também bastante. E o outro, rádio, que é a playlist que eu vou deixar para vocês, ok? Esse seria o processo, vamos dizer, do mais efetivo para o menos efetivo. Ah, não, eu queria um curso... Olha só, tive escola, faço curso em inglês, e eu sempre falo para... essa frase eu acho que é importante deixá-la bem esclarecida aqui. Gente, deixa eu só ver se está tudo gravando aqui, está tudo tocando, só um pouquinho. Perfeito. Só para ter certeza, depois poder liberar para vocês. Então, olha essa frase. Essa frase, eu acho assim, ela é muito importante. Só que eu não quero que vocês também pensem ou levem isso como uma frase assim do tipo, é tudo ou nada, ok? Sempre quando eu falo, e às vezes eu tenho que cuidar em falar, porque às vezes eu sou muito enfático e acabo passando a mensagem errada. Mas é assim, ó, onde está a ênfase? Vocês já me viram falando no curso, a ênfase. Quando eu falo ênfase, eu estou pedindo ali os 70%, 80%, ok? O foco. Qual é a ênfase? Então, essa frase, ela está nessa ênfase. 70%, 80% do seu tempo é essa frase que eu estou querendo dizer. Vou fazer a pergunta para vocês. Se vocês querem falar igual um americano, ou vocês gostariam de falar igual um americano, ou vocês gostariam de falar igual um canadense, ou igual um britânico, ou igual um nativo, por que vocês fazem coisas de brasileiro? Estão entendendo? ênfase. Se você quer falar igual um nativo, você não tem que fazer coisa que brasileiro faz. Você tem que fazer coisa que americano, nativo faz. É dessa maneira que eles aprenderam a falar e falam tão bem, não é verdade? E aí algumas pessoas vêm, tá, Rafa, então não precisaria ter comprado teu curso, ou não precisaria ter ido na tua escola, ou não precisaria ter feito, sei lá, qualquer outra coisa de produto, né, de conteúdo.
Mas você tinha essa ideia antes? Você pensou nisso antes? Não. Você faz o negócio da rádio? Não. Tá vendo? Eu sempre disse assim, eu sou muito mais coach do que professor de inglês. Porque isso, e esse pensamento, esse mindset que as pessoas querem aprender ou desenvolver o inglês de maneira melhor, precisa ter. Você precisa entender que é comportamento. E por causa disso eu gosto da área de psicologia, inclusive, né, estudei, como eu falei já. É comportamento. É o que eu faço das minhas horas durante o dia que vão me levar àquilo que eu estou querendo. É comportamental. Se você quer falar igual ao americano, faça coisas igual ao americano. Não assista novela. Americano, assista novela. Assiste novela da Globo? Não. Então, não assista. Ah, mas eu gosto muito. Então, deixa ele lá para os 30%. Põe os 70% para aquilo que americano faz, que canadense faz, que nativo faz. Estão entendendo a diferença? Eu sei que eu sou um pouco radical. Soa um pouco radical. Mas, vamos lá. Mas é a pura realidade, entenderam? O meu inglês só se desenvolveu, só ficou melhor. E olha que o meu inglês não acho ele ótimo, entendeu? Eu tenho um inglês bom, entendeu? Faço faculdade lá fora, me viro muito bem, consumo muito produto em inglês. Para mim é um mundo, mudou a minha vida por completo, entendeu? É o Rafael antes e pós inglês, basicamente. Mas assim, sabe, aprendi a gostar de coisas que antes eu não tinha nem ideia que existiam. Então, e por quê? Porque na verdade, o Canadá foi um choque na minha vida. E ele fez eu entender isso. Ele fez eu entender que para eu falar inglês bem, ou ser fluente, eu preciso fazer coisas que pessoas fluentes fazem. Pessoas, preferencialmente, que pessoas nativas fazem. Então, é você, sabe? Quando a pessoa diz, dá para ficar fluente sozinho, na verdade, ficar fluente é uma coisa sozinha, entendeu? Não existe um professor que vai fazer você ficar fluente. Ele vai te dar as ferramentas, ele vai te dar dicas. É igual a academia. Tem condições de ficar musculoso sozinho? Tem ou não tem? Tem. Mas quem é que vai ter que fazer o trabalho de levantar o peso? É você, entendeu? O teu coach da academia não vai levantar o peso para você. Ele pode até alguns te ajudar. Mas na verdade, você sabe disso. Quando ele está lá te ajudando, na verdade, muitas vezes ele está até te atrapalhando no exercício, enquanto você deveria fazer sozinho. Para fazer a sua coxa, o seu braço crescer, é você que tem que fazer. Para você ficar fluente, é você. Você é responsável. Sempre falei isso. Você, pai, mãe, eu não estou falando do filho, estou falando de você, ok? Você é responsável, não sou eu. Eu já fiz a minha parte, por isso eu falo, né, do jeito que eu gosto de falar, com certos erros, acertos, mas eu falo do meu jeito. Quem foi responsável pelo meu inglês? Eu. Não estou dizendo que foi o Canadá, não estou dizendo que foi a família, eles me ajudaram. Olha a diferença, eles me ajudaram, mas eu fui responsável em criar o meu inglês. E assim com vocês têm que ser responsáveis. É a atitude, é o comportamento de vocês diário que vai melhorar o inglês de vocês. É a troca. Entende? O que vocês estão abrindo mão para, entendeu? Botar coisas em inglês. Então, isso que vai. Então, sabe, gente, esse negócio de ficar procurando fora como melhorar, na verdade está ali, meio que, sabe, tá nesse bate-papo que eu tô falando hoje para vocês, que é ali com vocês. É vocês caçarem. O que americano faz? Faz exatamente. Quais são as pessoas que falam inglês nativos, preferencialmente? Porque eles falam, né? Mas pode ser alguém que seja já fluente também, não tem problema. Um brasileiro que seja fluente. Mas pelo menos é assertivo se for não americano. O que essas pessoas fazem que vocês gostam de fazer também? E aí vocês vão fazer, entende? Vocês vão procurar fazer o que eles fazem. Eu gosto de tricô. Quem que faz tricô em inglês? Eu gosto de surfar. Quem que fala sobre surf em inglês? Eu gosto de andar de bike. Quem que anda de bike em inglês? E aí você vai seguir essa pessoa no Instagram, vai ouvir ele falar o tempo todo. Tá vendo? Ó, Instagram, aliás, stories, Instagram, isso aqui é ótimo também. Quando é natural assim, desse jeito, gente, tá perfeito. Filme, seriado, é tudo editado. Não é tão natural. Aprende, mas não é onde você deveria fazer a ênfase, entendeu? No resto você consegue fazer muito mais rápido. Vou deixar a ênfase. Deixa eu dizer aqui de rádio. Opa, vamos lá aqui de novo. Mais uma aguinha. O curso Inglês de Casa, ele deve estar saindo... A gente deve abrir as inscrições dentro de umas 2 semanas, tá, gente? Aliás, o pessoal do curso Inglês de Berço vai ter, assim, um valor muito bom. Vocês são, assim, vocês já são alunos nossos
E então vocês vão ter um valor assim que não vai ter outro, ok? Não é o valor promocional das outras pessoas, não. É um valor bem mais abaixo do normal, ok? Só para vocês saberem. Só que, claro, a gente tem hoje em dia outros custos e a gente tem outras pessoas envolvidas, outros nativos também envolvidos nesse curso. Então é um curso bem assim do tipo preto e branco no grosso, entendeu? Ele vai dizer assim para você, é isso aqui que você tem que falar, aqui é onde você pode captar esse tipo de informação e é um curso que vai te ensinar a andar com as próprias pernas. Ele vai te dar as instruções, aquilo que você precisa aprender, os detalhes de gramática. Aliás, a base dele é gramatical, ok? Só para vocês saberem bem direitinho. A base dele é gramatical, mas é o tempo todo, é só para você entender. É para você entender, para poder escutar isso lá fora, para poder escutar isso na rádio, poder observar isso acontecendo no mundo lá fora. É sempre assim, o tempo todo batendo no mundo lá fora, no mundo natural, normal, ok? Então, só para vocês saberem. Então, dentro de umas 2 semanas deve estar saindo já as inscrições. Aqui demora porque é muito conteúdo, muita gravação e bastante trabalho pra gente, então por causa disso está demorando um pouquinho, tá, gente? Por nós, pode ficar falando. Beleza. Beleza. Ok. Perfeito. Vocês estão lendo os comentários, vocês podem ver aqueles que não fazem interesse para eu conversar aqui, que não fazem interesse para eu tocar no assunto, mas tem gente já escrevendo bastante coisa legal aqui de rádio, ok, para procurar. Me ajudou muito quando eu foquei no inglês e prestava muita atenção, muito em que estava falando. O que o Antônio falou antes agora que eu não estou entendendo? Me ajudou muito quando eu foquei no inglês e prestava muita atenção, muito em que estava falando. O Antônio, pelo que eu entendi, ele escuta rádio, pois em português eu não precisava prestar atenção e mesmo assim eu entendia. Vamos lá. Sempre tive curiosidade em saber o nome da escola que você abriu no Sul, no passado. Flávio, se chama Maple, ok? É o nome da escola. E não é a Maple Bear, acho que é, ou Maple, tem uma Maple Bear, acho que é a mais famosa, né? Na verdade, peraí. Eu tinha essa curiosidade, eu achava que realmente tinha alguma relação com essa outra escola. Ah, tá. Pois é, essa escola, quando eu voltei do Canadá, eu fui procurar um nome para montar a escola. Não, quando eu voltei do Canadá, eu trabalhei em 2 outras instituições, então 2 anos eu fiquei trabalhando nelas. Depois disso, eu resolvi abrir a escola própria. E aí eu fui caçar um nome para a escola. E aí eu fui procurar no Canadá, sei lá, minhas fontes e tal. E aí tinha o time de hockey chamado Maple Leafs. Quem conhece aí pode dar um oi. O Maple Leafs. E aí Maple Leafs, legal esse nome. Só que daí era Maple Leafs, tudo junto e com S no final. Então, eu separei, ficou Maple Leaf, então no começo era Maple Leaf, o nome da escola. Aí depois eu comprei o domínio maple.com.br e aí a escola começou a se chamar simplesmente Maple. E aí quando eu fiz o pedido de registro da marca, eu tive... Na verdade foi uma contraposição da marca Maple Bear, acho que é Maple Bear, né? E aí, mas não teve problema nenhum, passou direitinho, porque era diferente também. E aí ficou até eu querer ir para o mundo online. E depois de 20 anos eu já queria mudar, né? Tava cansado já de ficar pagando conta, de ficar... Aquele negócio, né? Tem empresa no Brasil, aquela coisa toda, física, pagando aluguel, vai isso aqui, crescendo. Então, eu resolvi tirar um ano de... A gente resolveu tirar um ano de, tipo, um ano sabático, pra gente poder, né, se entender de novo. Foi o que aconteceu no Canadá, né? O Canadá também foi um ano sabático para mim, assim, para eu poder experimentar, viver com uma família num lugar diferente. E dessa vez foi aqui com a Jojo, com a Mayara, então a gente já tinha ideia mais ou menos, mas não tinha ideia assim do inglês de berço, ok? Então daí eu tirei um ano para focar no que eu vou empreender novamente. E aí foi isso que a gente fez, ok? Sem experiência com câmera, sem experiência com nada, gente. Então tive que aprender tudo do zero. E isso é bom assim para vocês saberem, porque assim, ó, eu gosto muito de aprender, né? Faço hoje em dia curso de administração numa universidade americana. Então, não é que eu aprendo muito lá, mas eu quero dizer assim, eu sempre gostei de aprender, sempre estive estudando. E pasmem, eu sempre fui um jovem muito burrinho e ignorante, ok? O pessoal acha assim, o Rafael... Eu sei que tem muita gente que pensa que o Rafael sempre foi uma pessoa assim do jeito que ele é. Mas eu quero dizer para vocês, eu era o tipo da pessoa que não nasceu para estudar, era muito horrível, era muito perdido na escola,
reprovei a 7ª série 3 vezes, ó, abrindo para vocês pela primeira vez. Reprovei a 7ª série 3 vezes, porque eu não entendia como era estudar, não entendia como estudar. E aí depois não, então depois com o tempo começou a vir à vontade. Quando eu digo a pessoa, eu sempre digo assim, ó, a pessoa ela não é burra, ela é perdida. Ela só não se encontrou ou ninguém ajudou ela a se encontrar, perfeito? E foi isso que aconteceu comigo. Então, depois disso que eu comecei a entender, depois, sei lá, da 8ª série, quando eu entrei no 2º grau, que eu entendi, poxa, eu preciso estudar, o que eu quero fazer da minha vida, né, dando as minhas, fazendo burrada, vamos chamar assim. E aí depois que eu comecei a entender, aí depois fui fazer psicologia, depois foi o Canadá, então as coisas, e aí eu aprendi a estudar. Então, desde aquela época, depois, assim, tipo, depois na faculdade, que eu realmente entendi como é estudar, o que me faz aprender. Na verdade é isso, eu entendi o que me faz aprender. E aí dali pra frente sempre foi fácil, eu sempre gostei de aprender. Então faz, sei lá, 1 ano e meio que a gente vem trabalhando com esse universo digital, com todas essas coisas que a gente cria. Então essa veia empreendedora já vinha aí desenvolvendo já desde aquela vez que eu abri a Maple. Então, para vocês entenderem, gente, a dificuldade que vocês têm para aprender inglês, outras pessoas têm dificuldades para as outras coisas. Então, o detalhe não é o que, é saber lidar com essa dificuldade, tentar achar fórmulas e meios que vão fazer que vocês cheguem no objetivo de vocês de maneira mais rápida, melhor, com maior qualidade, perfeito? Seja aprender o inglês ou qualquer área da vida de vocês. E eu gosto muito da área de psicologia porque ela responde muito dessas dúvidas. Então, é isso que vai fazer com que vocês, digamos, se vocês conseguirem desenvolver esse mindset de ser maleável no aprendizado, entender como é que é a maneira que você aprende, né? Buscar informações com quem chegou ou faz, né? E se dedicar. Então, e levar assim, como é que a gente chama? Às vezes dá um branco. Levar categoricamente, ser pontual. Se alguém quiser me ajudar, pode ajudar no português, ok? Fazer acontecer um negócio no teu dia a dia, tornar um hábito isso no teu dia a dia. Então, isso é importante. Isso que vai fazer diferença a longo prazo. Entenderam, gente? Vamos lá. Coisas que americanos e canadenses. Ok. Quais seriam coisas que americanos e canadenses fazem? Eles vão para a faculdade, eles escrevem, eles conversam com outras pessoas, eles fazem discussões, eles vivem um dia a dia dentro da família falando de maneira natural. Na verdade, a maior parte do tempo eles vivem com outras pessoas falando de maneira natural. Então, quando é que eu vou conseguir achar esse tipo de informação de maneira natural? Ou numa rádio, ou num grupo de bate-papo, mas daí você está lendo, não está exercitando sua audição, perfeito? E em todas essas situações que você consegue ver que é mais de maneira natural. Então, vamos pegar. Se eu pegar um filme, se eu pegar um seriado, o resultado do seriado é produzido. Mas o ator lá atuando, ele tem que conversar com o diretor, ele tem que fazer a coisa acontecer, para ele tá natural lá dentro fazendo, pro ator, naquele momento que ele estava fazendo. Agora, você que pegou o resultado, você pegou só o limpo, você pegou o resumo, entendeu? Então, por isso que o filme, essas coisas não é tão natural. Novamente, eu não estou dizendo que é incorreto, só estou dizendo que não deveria ser a ênfase nisso. Tem muita gente que só pega filme e quer aprender inglês só com filme, ou só com seriado, ou só com flashcard, ou só com livro. Tá vendo aí? É só com isso, só com isso. Isso é ruim. Você deveria dar 70% de ênfase em coisas naturais. Aplicativos de bate-papo, aí você consegue escrever melhor, ou aplicativos que você consegue falar de cara a cara com outra pessoa. Esse é o melhor de todos, na minha opinião, porque não só você consegue ouvir, mas você consegue falar. Mas se você, não, eu tenho dificuldade de falar, então passa mais tempo agora escutando. E aí depois você começa, sabe, a falar mais. Aí vai naquele 70 escuta, 30 fala. 70 escuta, 30 fala. Vai chegar um momento em que você quer falar 70 e escutar só 30. Mas porque não tem mais muita coisa para escutar agora. Não é verdade? Então, não sei se estou fazendo isso ficar claro para vocês, mas é mais ou menos assim que funciona, ok? Queria saber, ok? Estou vendo os outros comentários. Tem blogs que você pode indicar, Rafa? Não estou vendo os outros comentários. Você não está vendo os outros comentários aqui, Marília? Perfeito. Tá, depois na aula lá, isso aqui vai estar gravado, ok? E aí você pode pegar aqui e dar uma olhadinha nos comentários. Não tem muitos não, tá, gente? Vou pegar aqui. Eu vou tentar deixar eles na descrição. Vamos ver se eu consigo deixar na descrição do vídeo. Aí vocês chegam mais rápido nos comentários, tá? Tem blogs para você indicar, Rafa? Blog, vamos lá. Esse é o tipo de resposta. É blog sobre o quê? Mas já vou para uma resposta, como é que eu posso chamar?
ao ponto aquilo que eu quero chegar. Há um blog, mas qual é o blog que você indica? Gente, é o blog que você tem interesse, do assunto que você tem interesse, não que os outros querem te ensinar. Põe isso na cabeça. Para você aprender inglês a falar bem, você precisa ter assuntos do teu interesse. Por isso eu falo, a rádio tem que ser do teu interesse. O livro que você vai ler tem que ser do teu interesse. O blog que você vai ler vai ter que ser do teu interesse. O personagem americano, canadense, britânico, nativo, que você vai seguir lá no Instagram, que você vai seguir no YouTube, que você vai seguir, sei lá onde, no Telegram, ele tem que ser do teu interesse. Porque, olha só, o inglês, gente, que eles falam é o mesmo, só muda o assunto. Então, qual é o ponto que você precisa confiar? Qual é o ponto que você precisa levar em consideração? Qual é o assunto? Porque se o assunto for do teu interesse e você querer entender sobre esse assunto, o teu cérebro, o teu inconsciente vai querer chamar para aquilo. E aí você vai, entenderam? Você vai querer fazer aquilo. Se eu pego e dou para você um blog, não é do teu interesse. Isso é importante, entender essa diferença. Então, você precisa caçar qual é o teu interesse? Eu gosto. O que você gosta de fazer? Se você tivesse a oportunidade de ter um hobby, qual é o hobby que você faria? Sobre o que você gostaria de conversar? Né? O que você colocaria, você abriria o seu coração, né? Para que você abriria o seu coração para conversar? Sobre o quê? Esse é o seu interesse, sabe? Do que você gosta de conversar com sua amiga? Tem algum assunto similar? Muitas vezes vocês vão ver que tem um personagem que você gosta e o assunto dele é variado, mas pelo menos você tem o personagem que você gosta, entendeu? Então, se eu tivesse que escutar, sei lá, um cantor, qual é o cantor que você gosta, que você teria interesse em escutar ele falar? Segue ele, entendeu? E assim por diante. Então, isso vai fazer com que você pratique mais o seu inglês com um assunto que é do seu interesse ou que tenha algo que é interessante para você. Ok, gente? O Antônio foi no jogo do Maple Leaf? Eu também fui. Muito massa, né? Muito bom. O jogo de rock é maravilhoso. Obrigado, Raquel. Eu consegui. Beleza, vamos para baixo. Tem nada. A Mai comentou uma vez que segue umas mães blogueiras no Insta, mas ficou com vergonha de passar. Libera a lista. Deixa eu escrever aqui. Vou falar com ela para liberar para vocês. Lista da Mai. Blogueiras. Tá. Vamos ver a lista da Mai, blogueira. Rafa, dizem que o Google Tradutor não é muito adequado. Tem algum site, aplicativo que você indica que consulta rápido sobre palavras e até pequenas frases em inglês? A minha opinião, gente, olha só. Quando eu traduzia, olha só, profissionalmente, né? Traduzia, não dá mais tempo, mas traduzia profissionalmente. Sabe como é que eu faço para traduzir? Isso há muitos anos. O Google, na minha opinião, é a ferramenta mais fantástica do mundo. Não o Google Tradutor, o Google de maneira geral. Mas, em vez de eu ficar perdendo tempo, isso, aquilo, eu pego, se eu vou traduzir, por exemplo, do português, bom, tanto faz. Se for traduzir do português para o inglês, o que eu fazia? Eu pegava o texto em português, colava em português, copiava em inglês, jogava para um doc, e aí eu fazia o quê? Eu fazia uma leitura e corrigia aquilo que não estava certo lá. É óbvio que você vai encontrar coisas lá que estão fora da casinha, que não são legais. Isso até no YouTube, você vai pegar o YouTube, vai botar a legenda do YouTube num personagem que vocês gostem, vai ter palavras lá que não vão fazer sentido. Aí o que o brasileiro, o estudante brasileiro faz? Ele foca no que entendeu. Ou melhor, ele foca no que não entendeu. Presta atenção. Vocês têm que focar naquilo que vocês entenderam. Esquece de resolver pepino. Quem resolve pepino não consegue ser produtivo. Estou mentindo? O pessoal que está aqui, alguém está achando que é diferente do que eu estou falando? Quem resolve pepino vira a vida resolvendo pepino. Tem gente que tem que resolver pepino, concordo. Mas assim, você não pode focar no problema, você tem que focar na solução, não é verdade? Qual é a solução para falar fluente? É ver as palavras que você está entendendo. É focar e ficar contente que você está entendendo aquelas palavras. Passou, passou. Então, se eu parar, olha, por que eu estou falando de resolver pepino? Se eu parar, vamos pegar 30 minutos, parar 30 minutos para entender aquilo que eu não estou entendendo e ter essa dificuldade de botar no tradutor e tudo mais, aquela coisa toda, eu vou estar desperdiçando 30 minutos que eu podia estar ouvindo uma rádio, onde o som podia estar entrando na minha cabeça e com o tempo, devagar, sem muito estresse, tá resolvendo esse pepino. Novamente, é aquela bela regra, 70-30.
Quer resolver pepino? Perfeito. 30% você deixa para resolver aquilo que você não consegue escutar ou entender. Os outros 70% você foca naquilo que, independente se está vindo pepino ou não está vindo pepino, você deixa. Deixa o áudio vir, deixa. Não é para você entender o tempo todo. Aliás, não vai entender o tempo todo. Mas é ali que está o segredo. Entenderam? Ali que está o segredo. É deixar o pepino passar. Deixa eu focar naquilo que eu estou entendendo. Pasmem, vocês vão perceber, eu já fiz isso com vários alunos, ok? Eu vou tentar deixar, até pensei em botar uns depoimentos de alguns alunos já que fizeram isso. Seguiram o que eu estou falando aqui. Porque chega ali, às vezes na primeira semana, eles ficam até meio assim, nossa, Rafa, mas eu estou uma semana, cara, hein? Parece que estou indo de mal a pior. E é assim, gente, o negócio, você começa, tá ruim. Aí o teu inconsciente, ou, né, o teu consciente faz assim, ó, puxa lá para baixo. Ele faz você ficar burro mesmo. É inacreditável, sabe? Te puxa para baixo. Mas se você não desistir, segunda semana começa a crescer, terceira semana cresce um pouquinho mais, quarta semana você começa a ver uns pulos que você fica dizendo assim, meu Deus, de onde está saindo isso? Por que eu estou entendendo agora e antes eu não conseguia? E aí acontecem algumas coisas que você simplesmente não consegue explicar. Aliás, se vocês conhecem, tem pessoas aqui que já foram para o exterior, já, né, moraram, já tiveram uma experiência no exterior. Quando perceberam, estavam falando. Não é verdade? Consegue identificar por quê? Não, eles não conseguem identificar por quê. Porque não foi de parte consciente, foi de parte inconsciente que o negócio aconteceu. E aí você não consegue explicar direitinho por quê. Mas é o segredo, é deixar o inconsciente trabalhar, entenderam? Não se preocupar com o pepino. Então, se preocupe menos com os erros. Foquem mais em ser produtivos. Ser produtivo, e não é focar que acertou, é focar em ser produtivo. Eu vou produzir. Falei errado? Vai, bola para frente. Escutei errado? Bola para frente. Deixa eu escutar o que vem de certo agora. Tá vendo? E isso vai abrir brecha para escutar o que é bom, o que vai entender. No Canadá, na família que eu morava, eles não me corrigiam. E por que o meu inglês melhorava? Se eles não me corrigiam e só falavam. Se eu escutava a rádio, não tinha nem como pausar, porque era rádio naquele tempo, não era assim que hoje em dia, né? Não existia podcast naquela época. E por que eu aprendi? Não faz sentido? Então, é isso que eu digo para vocês. Se preocupem em ser produtivos, sabe? Produção. Não parar a produção para corrigir, sei lá, alguma coisa que deu errado. Uhum. Então, desculpa, Google Tradutor. Gente, usa. Se é prático, tá valendo, usa. Use até alguém corrigir você de volta se precisar. Ou, sei lá, tem um grupo Telegram que vocês estão usando, sabe? Vai no Google Tradutor, é prático. Eu não tenho um outro porque eu não uso um outro, sabe, gente? Se eu precisar de alguma coisa. Ok. Técnicazinha que eu uso muitas vezes. Algumas pessoas pedem, como é que fala isso? Como é que fala aquilo? Não tem tudo aqui, às vezes, perfeito? Muita coisa, principalmente quando eu tenho um compromisso com vocês, eu tenho um compromisso de passar a informação correta. Perfeito? Quando eu pesquiso, às vezes, quando só para mim, é diferente. Eu preciso de tal coisa, aquela coisa. Então, tem coisinhas que eu faço. Se eu uso o Google Tradutor para pesquisar alguma coisa, o que eu faço? Eu pego essa palavra ou esse texto que eu, né, fiz a tradução, que eu quis entender como falar ela, e eu jogo daí no Google para pesquisar o por texto, que daí a mim aparece essa frase, principalmente quando é frase, aparece a frase em textos.com, quer dizer, textos americanos. Por exemplo, se eu faço uma tradução de um manual, né? Eu fazia assim, como é que eu vou traduzir esse manual direitinho? O mecânico, o cara vai dar uma instrução de mecânica lá, sei lá, como é que vai falar isso, não é verdade? Por isso eu digo, tem níveis de fluências diferentes. Então eu pegava, esse termo aqui não sei falar. Eu ia lá no Google, procurava um site onde explicava tal coisa para fazer que esse termo estava mais ou menos colocado lá. E aí daquele jeito eu sabia como é que eles falavam, como os mecânicos falavam. E aí eu trazia isso para a tradução. Às vezes, quando é só a palavrinha ou um jeitinho, eu pego, ou até mesmo uma frase pequena, eu jogo para procurar imagens. E aí eu acho imagens no Google. E nas imagens, às vezes tem, sei lá, a Amazon tá falando sobre alguma coisa, ou um outro site tá falando, tem uma imagem sobre outra coisa. Então, eu descubro a palavra, ou a maneira, ou o termo que eles usam, através da imagem. Não na imagem, mas da descrição. Normalmente está na descrição da imagem, entenderam? Então, essa é outra maneira que complementa o Google Tradutor e demanda um pouco mais de pesquisa. Gente, mais perguntas?
Beleza. Quem tá ali? Vamos lá. Pam, 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 pam. Deixa eu dar uma revisão aqui que eu tenho, hein? Já fui. Tudo funcionando ainda? Tá tudo funcionando. Tá gravando. Tá sim. Vambora. Tchum, tchum, tchum. Beleza. Deixa eu ver que horas são, gente. Nossa, mãe, 7, 8. Eu falar em 1 hora não vai ser fácil, né? Acho que eu nunca vou conseguir falar em 1 hora, gente. Vamos lá. Então, eu acho que eu vou só passar... A maioria das coisas que eu falei para vocês aqui é o que eu tinha colocado para falar português. Então, vou fazer um resumo do que a gente tratou hoje, pode ser? Um detalhe, na verdade. Sobre as pessoas fluentes... Vamos marcar aqui, ó. Vamos lá. Beleza. Posso tocar, gente? Todo mundo me ouvindo, né? Então, assim, de maneira geral, gente, de maneira geral, tem pessoas que aprendem porque elas precisam. Tem pessoas que aprendem porque elas querem. Então, ontem, antes de ontem à noite, eu estava até discutindo, né, de maneira civilizada com a Mai, discutindo o assunto e mostrando para ela a diferença de pessoas que precisam e pessoas que querem aprender inglês. Normalmente as pessoas que querem aprender inglês são as pessoas, mas elas querem, ok? Eu já vou explicar um detalhe sobre isso. Elas aprendem inglês de maneira mais rápido. As pessoas que precisam aprender inglês normalmente são um pouco mais relutantes. Elas têm, de repente, na frente um avanço maior, mas elas são um pouquinho mais relutantes. Eu vou colocar um exemplo bem claro. Quando eu fui para o Canadá, eu não via a hora de conversar com pessoas americanas. Aliás, no Brasil eu procurava o tempo todo, era difícil. Eu gostava de querer falar inglês, mesmo falando errado pra caramba naquela época. Eu queria. Tanto é que eu fiz o intercâmbio, de tanto que eu queria. Eu precisava naquela época? Não. Eu era um estudante, não trabalhava, não era professor, não fazia nada disso. Eu não precisava falar inglês, mas eu queria, estava em mim, eu queria falar inglês. A Mayara, desde quando a gente começou a namorar, ela fazia curso comigo, tudo mais, ia pra escola, tal, aquela coisa toda, só que o inglês dela não desenvolvia. E aí o que aconteceu? Ela queria aprender inglês? Ela queria, mas não é um querer, e eu já vou mostrar a diferença desse querer. Ela, na verdade, o comportamento dela não queria. E aí, vamos já explicar agora. Querer uma coisa é diferente quando você... Uma coisa é você falar da boca para fora, eu quero. Outra coisa é você, né, Rafael, Mayara, você, pai, fazer as coisas que realmente porque você quer fazer. Então, por exemplo, a maioria das pessoas que vão para o curso, elas querem falar inglês, eu sei disso, mas a atitude dela quer também? Porque lembra que eu falei, é a atitude, é o comportamento que vai determinar se você vai falar ou não vai falar inglês fluentemente. É ele que determina, é o teu mindset que vai refletir no teu comportamento. Então não adianta você querer, mas se o teu comportamento não for de querer falar inglês. Mesma coisa a pessoa, todo mundo quer emagrecer, não é verdade? Todo mundo quer emagrecer. Mas o comportamento da pessoa é de querer emagrecer ou é um comportamento de querer engordar? Tá vendo a diferença? Então, isso é uma coisa. Você querer são duas coisas diferentes. E a outra fase, é uma coisa que também funciona bastante, é o precisar. Então, a Mayara sentiu que ela precisava falar inglês com a Jojo, quando a Jojo praticamente estava ali próximo de 9 meses de idade, que ela começou a dar suas primeiras palavrinhas em inglês. A Mai não quis ficar para trás. Então, né, de modo geral, ela viu a necessidade, ela precisava. E aí a chavinha do querer mudou para ela. Porque antes era um querer assim que era, sabe aquele querer, quero ficar magro, mas eu vou continuar comendo? Agora não. Agora é um querer com uma necessidade. E aí juntou a fome com a vontade de comer, literalmente. E aí que ela compartilha com vocês que deu a vontade. Então, isso é importante também, né, para resumir o que a gente está falando aqui até então, sobre isso. Se você quer, mas o teu comportamento, as tuas atitudes querem também,
Então você precisa mudar, às vezes, isso, entendeu? É muito mais importante que só querer. Você precisa mudar as tuas atitudes, o teu comportamento. Gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, assim, vou finalizando aqui. Deixa eu ver um negócio. Já falei. Beleza, é isso aí. Eu vou finalizando, ok? Com vocês. De modo geral, gente, tento levar a coisa não tão a ferro. Como é que chama? Tem uma expressão a ferro e não sei o que lá, tal. É mais fácil falar do que vocês pensam. Juro pra vocês, é muito mais fácil falar do que vocês pensam. E eu sei que tem muita gente de nível básico aqui. Só que assistam de novo essa aula e tomem nota direitinho o que tem que fazer. O que eu falei, que eu disse, tem que fazer. E procure fazer. Não está conseguindo? Vai lá no app, no nosso grupo VIP, pergunta, poxa, eu pensei em fazer isso, eu resolvi pegar essa rádio aqui. E aí, coloca o seu comportamento tentando montar uma rotina para utilizar isso. Novamente, procure usar momentos não de foco. Ao contrário, quando você está distraído, que é melhor que essa coisa aconteça, principalmente a partir do listening, que aconteça no momento de distração, para que o teu consciente consiga consumir. Então, leve isso com leveza, sem cobrança nenhuma sua. Não ache que você é burro. Sei lá, tem várias coisas que eu escuto alunos falando. Pô, eu sou burro, eu não aprendo, cara, é muito difícil. Tire esse vocabulário de você, entendeu? Você está levando isso para um lado contrário daquilo que o comportamento e a tua atitude deveria. Põe para lado. Coloque na sua mente, sempre tem duas coisas. Ou você seguia, a transformação ela vem de dentro para fora ou de fora para dentro, não é verdade? Então vamos colocar a de dentro, já mudar ela. Eu sou capaz, cheguei até aqui por minha capacidade e eu tenho um objetivo e eu quero chegar lá. Não existe gente burra, não existe gente... como é que posso dizer? Gente que não aprende, que tem uma deficiência de aprender. Perfeito. É só uma questão de atitude e comportamento. É isso que muda a pessoa. É atitude e é comportamento. Se eu quero falar inglês, se você quer falar inglês, não tem ninguém no mundo que vai te impedir. E nem você. Mas você precisa querer nessa forma de comportamento. É fácil. É só, no começo, desconfortável. Entenderam? É só desconfortável no começo. Mas depois vai ficar leve, vai ficar tranquilo. Tire esse peso de eu tenho que ensinar inglês para o meu filho. Não. Exponha o inglês para o teu filho. Olha que diferença faz. Isso, sim, exponha com flashcard, com desenho, com música, entendeu? Porque ele não vai ficar na frente ficar ouvindo um podcast. O seu bebê não vai ficar na frente escutando uma rádio. Você pode, você vai gostar, mas para ele é outra coisa. Por isso, para a criança, desenho, essas coisas são mais importantes nesse momento, perfeito? Porque é o interesse deles. Qual é o seu interesse? Você faz o interesse do seu filho e o seu interesse. Se o seu interesse é igual ao do seu filho, se você gosta de assistir as coisinhas de, sei lá, de desenho animado, entendeu? Os filmezinhos, vai junto. Mas presta atenção. Ah, não, mas o meu bebê não é natural. Mas ele é pequenininho, gente. Ainda não tem o desenvolvimento psicológico, cognitivo montado direitinho, entenderam? Por isso não faz diferença muito para eles. Mas para você adulto faz. Faz, porque o natural... Às vezes o produto é diferente, entendeu? É o mundo das crianças, é um mundo encantado, né? Não é verdade? O produto não é assim tão encantado. A gente pode fazer os momentos encantados, mas normalmente não é assim. É um mundo real. E nesse mundo real é que a gente precisa aprender a se virar. Então, acho que a minha mensagem final aqui da nossa live, de 1 hora e pouco, é essa, entendeu, gente? É dessa maneira. Leve. Você só vai conseguir aprender melhor e escutar melhor quando você levar isso de maneira leve, sem estresse, sabe? Aquela velha história, né? Quem quer casar, parece que nunca acha alguém para casar. E aquelas pessoas que estão dando a mínima bola para casar sempre tá ali, já tá casando, não é verdade? Mesma coisa por inglês. Aquelas pessoas que querem aprender inglês, só querem, não tem atitude, tá vendo? Não aprende. Então, relaxa. Vou aprender e acabou-se. Tira e vou para frente. Vou aprender, vou fazer o que o Rafa falou. Quando vocês virem, olha, pode ficar, tá gravado, não é verdade? Vocês vão ver, eu vou ver comentários lá no futuro. Se alguém pegar, desafio, a pessoa ouvir 30 dias de rádio, no mínimo meia hora, ok? Meia hora, todo dia, ok? Com a pessoa falando ali, um pouquinho de música, a pessoa falando. 30 dias, coloca lá no comentário. Pô, eu vi por 30 dias e não melhorou o meu listening. A minha compreensão não melhorou. Duvido que isso não aconteça. Com todos que eu desafiei, todos os alunos que eu desafiei, todos eles disseram para mim, poxa, é verdade, muito diferente hoje em dia. Que absurdo aconteceu na minha vida.
Muitos deles, a maioria deles, não conseguiram fazer. A maioria não conseguiu. Pô, Rafa, mas 30 dias eu não vou conseguir fazer. Então faz com menos frequência, mas faz 60, faz 90, mas faz. Entenderam a diferença? Faz com aquilo que vocês conseguem. Legal, gente? Isso mesmo. 20, 30, 21. Marília, eu tentei fazer uma mais cedo para ver o que ia acontecer, ok? Mas a gente tá sempre estudando, por isso eu tô trocando para ver se fica melhor. Mas eu entendo que mais tarde fica melhor porque a criança fica dormindo. Mas novamente, tá gravado, vai ficar na aula lá gravado para vocês poderem assistir, ok? Gente, mais alguma pergunta? Última pergunta, se alguém tiver. Foi legal essa aula com vocês? Gostaram de fazer essa aula? Foi informativa? Se fosse uma nota de 1 a 10, que nota vocês dariam para essa aula de hoje? Foi uma aula bem diferente do que a gente tem, mas eu às vezes acho que falta um acalento, falta uma palavra para os nossos papais, os grandes guerreiros ali em casa, trabalhando, né, ficando com seu filho, e eu faço isso assim de coração para vocês, porque eu sei que é difícil, né? É difícil, eu sei disso.